Olá, aqui é o Guto e neste vídeo eu vou resolver as atividades da semana 4 do PET, o Plano de Estudo Tutorado do 7º ano do Ensino Fundamental. As atividades da semana 4 começam aqui com essa charge. A gente pode ver que o moço chegou em casa vestido com o barril e falou assustado que a gasolina aumentou de preço outra vez, e a mulher, provavelmente esposa dele, olhou ali para aquela situação e ficou um pouco assustada. E a atividade número 1, letra A, tem a seguinte pergunta: por que o moço está vestido com barril? Bom, tanto na letra A, letra B e letra C da atividade 1, eu não vou redigir a resposta, tá? Eu vou te falar um pouquinho como eu interpreto as coisas e aí você pode construir a sua resposta. Olha, eu entendo que nesse caso aqui a ideia é a seguinte: o moço ele está vestido com barril porque, como o preço da gasolina aumentou de novo, ele teve que vender as roupas para poder comprar o combustível. Acho que o humor aqui é esse. Ou então a gente também pode interpretar que ele teve que trocar as roupas dele por combustível, porque o dinheiro que tinha não era suficiente, e aí só sobrou o barril vazio lá dos combustíveis para ele poder vestir. Bom, a gasolina é um produto que sofre muita oscilação de preço, então é muito comum uma pessoa ir ao posto hoje, abastecer o veículo e aí voltar alguns dias depois e encontrar o preço diferente, talvez mais caro. Letra C. A fisionomia dos personagens da charge condiz com a variabilidade dos preços dos combustíveis? Justifique sua resposta. Bom, fisionomia tem a ver com as expressões faciais aqui de espanto dos personagens, e variabilidade tem a ver com a quantidade de vezes que o preço varia. Eu entendo o seguinte: se as variações de preço ocorrem com frequência e os preços sobem muito, realmente, cada ida ao posto pode ser uma situação que causa um susto, que causa um espanto. Vamos para a atividade 2. Pesquise se na sua região os combustíveis aumentaram esse ano e de quanto foi o aumento. Depois, faça uma tabela e registre o preço do etanol, gasolina e diesel mês a mês a partir de janeiro deste ano. Bom, como nós estamos em um momento de isolamento social, não é adequado que você saia de casa para fazer pesquisas de preços, porque essa não é uma atividade essencial. Mas se você conseguir essa informação na internet, existem sites que dão essas informações de preços de combustíveis, você pode fazer uma tabela mais ou menos assim, ó, de janeiro até junho, por exemplo, e aí você coloca os combustíveis e aí você registra os preços. Com isso você consegue ter uma ideia se esses preços aumentaram ou diminuíram ao longo do tempo. Atividade número 3. Que tipo de operação você terá que fazer para constatar se teve aumento ou redução? Sempre que a gente quer saber se houve variação, a gente precisa fazer a diferença entre os valores. E aí, essa diferença é calculada por meio de uma subtração. E a atividade 4, elabore e resolva 2 problemas que envolvam operações com números inteiros. Bom, você pode aproveitar essa situação dos preços dos combustíveis, ou preços de produtos de supermercado, ou outra situação qualquer que envolve variação de preços. Essas podem ser situações interessantes para você elaborar problemas. E se você elaborar e quiser, pode registrar os seus problemas aí nos comentários que eu tento resolver também. Atividade número 5. A tabela que segue é um extrato de conta bancária. O sinal positivo dos números da coluna movimentação indica que foi feito um depósito e os sinais negativos indicam que foi feita uma retirada de dinheiro. Qual o saldo da conta em 20 de fevereiro de 2020? Pois é, a tabela é essa aqui. Só que nessa coluna movimentação não há sinais, mas essa coluna tipo, ela pode nos indicar se a movimentação foi uma movimentação que causou crédito ou débito, ou seja, se os valores aqui recebem sinais positivos ou negativos. Olha, inicialmente o saldo é de 50. Como não há um sinal aqui na frente do 50, a gente pode dizer que o saldo era positivo em R$50. E aí, depósito, isso tem a ver com uma entrada de dinheiro, então vamos colocar um sinal positivo aqui. Pagamento de aluguel, você pagou, então você precisou tirar dinheiro para poder fazer esse pagamento. Então colocamos um sinal negativo aqui. Saque, novamente, você vai ao banco e retira dinheiro. Vamos colocar aqui o sinal negativo. Compra também, você está gastando dinheiro, então sinal negativo. Outra compra aqui, sinal negativo. E depósito, você foi lá e colocou dinheiro no banco. Isso faz o seu saldo aumentar. Então, sinal positivo. Para descobrir qual é o saldo da conta em 20 de fevereiro de 2020, a gente precisa trabalhar com todas essas movimentações
e ver o que acontece no final das contas. Olha, inicialmente o saldo era de 50, e aí teve um depósito de 1.100. Se a gente soma o saldo positivo com um depósito de R$ 1.100, isso dá um saldo de R$ 1.150, depois dessa primeira movimentação aqui do dia 10 de fevereiro. Aí no dia 11 de fevereiro, teve o pagamento do aluguel. Então, o que vai acontecer com o saldo? O saldo que era de R$ 1.150 vai ser retirado R$ 650 desse saldo, então vai sobrar aí um saldo de R$ 500 no dia 11 de fevereiro. No dia 13 de fevereiro, o saldo que era de R$ 500 foi reduzido também, porque houve um saque de R$ 150. E aí, se a gente faz 500 menos 150, isso dá 350. Então, ao final do dia 13, o saldo ainda era positivo e de R$ 350. No dia 15 de fevereiro, o saldo que era de 350 teve uma nova baixa porque foi feita uma compra de R$ 255. Então, a gente calcula a diferença, 350 menos 255, isso dá um saldo ainda positivo de R$ 95. No dia 15 de fevereiro, de novo, teve uma nova compra de R$ 56, então o saldo que era de 95 teve uma baixa aí de R$ 56, o que fez com que no final do dia 15 o saldo ficasse positivo em R$ 39. Mas aí no dia 20 houve um depósito de R$ 250. O que aconteceu com o saldo? Ele era de R$ 39, aumentou R$ 250, então o saldo no final do dia 20 de fevereiro ficou em R$ 289 positivo. E é exatamente isso que eu coloquei aqui. O saldo da conta em 20 de fevereiro de 2020 era de mais R$ 289, ou seja, era um saldo positivo de R$ 289. Vamos agora para a questão número 6. Para cada situação a seguir, indique uma operação usando números inteiros e apresente o resultado final. Interprete cada resultado de acordo com a situação. Na letra A, nós temos, em um jogo, Carlos ganhou 25 pontos e depois perdeu 19. Nós podemos considerar que os pontos que ele ganhou são positivos e os pontos que ele perdeu são negativos. Então, ele ganhou 25 pontos, mais 25. E aí ele perdeu 19, ou seja, menos 19. Quando a gente calcula a diferença entre mais 25 e menos 19, a gente vai ver que no final ele ficou com mais 6 pontos, ele ficou com um crédito de 6 pontos, porque a quantidade de pontos que ele ganhou é maior do que a quantidade de pontos que ele perdeu. Então, Carlos ficou com 6 pontos, um saldo positivo de 6 pontos. Vamos lá, letra B. Cristiano devia R$ 230 para o seu primo, já pagou R$ 150. Então, ele devia 230, a gente interpreta isso como um número negativo, menos 230. E aí ele pagou R$ 150. Então, ele deu um crédito lá de R$ 150 para o primo dele. A gente coloca isso com um sinal positivo. Agora, nós precisamos, então, ver qual é o tanto que Cristiano ainda deve. Por quê? Ele devia 230. Ele pagou 150. O tanto que ele pagou não foi suficiente para pagar toda a dívida. A dívida de 230, isso é maior do que 150. Então, calculando aqui a diferença, a gente vê que ele ainda deve R$ 80. Então, apesar de já ter feito um pagamento de R$ 150 para o primo, Cristiano ainda deve R$ 80. Letra C. A temperatura era de 42 graus Celsius e caiu para menos 2 graus Celsius. Olha, gente, nesse caso aqui, essa bolinha do grau, ela deveria estar aqui sobrescrita, tá? Ela devia estar no alto. Mas aí, por algum erro gráfico, erro de digitação, isso não aconteceu. De qualquer modo, a temperatura era de 42 graus, estava super quente, a gente interpreta isso como um valor positivo, e aí a temperatura caiu muito, lá para menos 2 graus. Foi uma variação realmente muito grande. Para a gente saber qual foi a variação de temperatura, a gente pode pegar a temperatura final e subtrair dessa temperatura final a temperatura inicial, fazendo assim, ó, menos 2, que é a temperatura final, menos a temperatura inicial, que era de mais 42. E a gente sabe que subtrair um número inteiro é a mesma coisa que somar ao oposto desse número. Então, essa operação ela pode ser escrita como menos 2 mais, e aí eu pego o oposto simétrico do mais 42, fica menos 42. Então, agora eu tenho que somar
dois números negativos. E aí somar dois números negativos, o resultado vai ser negativo também. Então isso dá menos 44. Como que a gente interpreta esse resultado aqui? A gente pode dizer que a temperatura teve uma queda de 44 graus Celsius. Ou seja, houve uma variação de temperatura e essa variação causou uma queda aí de 44 graus Celsius, que foi lá do 42 positivo até o menos 2. Vamos lá, letra D. Ana depositou R$ 360 em sua conta, mas antes verificou que o saldo estava negativo em R$ 135. Então, antes dela fazer o depósito, o saldo dela era de 135 negativo. Colocamos aqui um menos na frente. E aí ela depositou R$ 360. Vamos colocar isso com sinal positivo. Veja que 360 é maior do que 135. Isso significa que ela pagou o que estava devendo para o banco e ainda ficou um saldo positivo lá. De quanto foi esse saldo positivo? É só calcular a diferença entre 300 e 135, ou seja, o saldo ficou em R$ 225, o saldo positivo. Portanto, após o depósito, o saldo na conta de Ana ficou positivo em R$ 225. Agora vamos para a questão número 7. Se você, estudante do 7º ano, teve dificuldades para entender essa questão, para resolver o que estava sendo pedido na letra A até a letra K, não se preocupe, isso é normal. Essa atividade ela não trabalha só com números inteiros, ela também trabalha com números decimais, positivos e negativos. Isso pode gerar um pouco de confusão, sim. E, além disso, algumas perguntas aqui eu não consegui compreender completamente qual era a ideia por trás da pergunta. Então, eu respondi de acordo com aquilo que eu entendi. Tudo bem? Isso significa que se você teve uma interpretação diferente da interpretação que eu tive, a sua resposta pode estar de acordo ou não com a resposta que eu vou dar aqui. Agora, para descobrir exatamente o que cada um dos itens queria como resposta, do item A até o item K, a gente precisaria procurar quem elaborou essas perguntas e eu não sei como fazer isso. Mas vamos lá. Letra A. Quais são as empresas relacionadas no gráfico? As empresas que estão relacionadas aqui a gente pode ver porque existem legendas aqui com cores diferentes para cada uma das empresas, mas existem aqui algumas empresas que eles estão chamando de empresas individuais. Eu vou explicar para vocês o que é cada um desses pontinhos aqui. Bom, a primeira empresa que aparece é esse Grupo Eletrobras, que no gráfico é essa faixa em azul claro. E aqui na tabela a gente vê o Grupo Eletrobras aqui, tudo bem? Além disso, a gente tem o Grupo Petrobras, que nas barras está representado por essa cor vermelha, conforme a legenda, e na tabela está escrito aqui, ó, Grupo Petrobras. A gente tem também o Grupo Caixa, que nas barras está representado por essa cor meio alaranjada, e aqui na tabela está escrito nessa terceira linha aqui depois do cabeçalho. A gente tem também o grupo BB, que nas barras está representado por essa faixa amarela, e aqui na tabela é o primeiro que aparece depois do cabeçalho. E a gente tem também o grupo BNDES, que é essa faixa azul escura aqui nas barras, e essa linha aqui na nossa tabela. Além disso, você pode ver aqui na tabela que aparecem outras 3 empresas. Seriam essas empresas individuais aqui, que em alguns gráficos a gente consegue ver uma faixinha em cinza. Vamos para a letra B. O que significa a linha nesse gráfico? Veja o que eu coloquei como resposta. A linha indica a evolução dos resultados do conjunto das empresas estatais. Esses resultados eles podem ser resultados de lucro ou resultados de prejuízo. A linha ajuda a gente a entender como que foi esse movimento. Em alguns anos, houve lucros mais altos do que em outros, e em alguns anos também houve prejuízo. Mas a linha ajuda a gente a entender como foi esse movimento de evolução ou de lucro ou de prejuízo ao longo dos anos. Vamos ver a letra C. O gráfico representa o que exatamente em cada ano? Eu coloquei essa resposta. Cada ano nós podemos ver o resultado do conjunto dessas empresas estatais, que são essas 5 empresas aqui, mais essas 3
que no gráfico aparecem com essa faixinha cinza, que são essas empresas individuais. Então, cada uma das barras aparece em um ano, indica o resultado desse grupo de empresas. Você pode ver que existem empresas que sempre dão lucro, sempre estão aqui na parte de cima do gráfico. Já existem empresas que em alguns anos deram prejuízos, mas as barras indicam o resultado conjunto dessas empresas, sendo que a gente consegue ver quais deram prejuízo ou quais deram lucro ano a ano. Vamos para a letra D. Do ano de 2008 para 2009, essas empresas, de modo geral, tiveram lucros ou prejuízos. De quanto? Vamos analisar separadamente, porque o gráfico ele mostra para a gente o resultado de cada ano. Então, eu preciso analisar separadamente cada ano. O ano de 2008, o gráfico aqui indica que houve um lucro de 55,5 bilhões de reais. E no ano de 2009, houve também um lucro. Só que o lucro nesse ano de 2009 foi de 54,5 bilhões. Então, a gente pode dizer que em comparação com o lucro obtido no ano de 2008, as estatais tiveram um lucro de 1 bilhão a menos, lá no ano de 2009. Mas nos 2 anos houve lucro, nesses 2 anos não houve prejuízo. Letra E. Do ano de 2013 para 2014, essas empresas de modo geral tiveram lucro ou prejuízo de quanto? Mais uma vez, vamos analisar separadamente, porque cada barra é um resultado diferente. No ano de 2013, nós temos um resultado positivo de 44,3 bilhões. Isso indica para a gente um lucro. Já no ano de 2014, a gente pode ver aqui que o resultado foi de menos 1,4 bilhões. Isso indica para a gente um prejuízo de 1,4 bilhões. Portanto, se a gente calcular a diferença do resultado em 2014 e o resultado de 2013, fazendo essa diferença aqui, menos 1,4 menos mais 44,3, como aqui eu tenho uma subtração, isso vira uma adição com o oposto de 44,3, então vai virar uma adição de menos 44,3. Eu tenho aqui uma soma de dois números negativos, o resultado é negativo, e somando 1,4 com 44,3, embora esses números não sejam inteiros, a lógica de operação de números negativos que são decimais é a mesma de quando eles eram só os positivos lá no 6º ano, tá? Então, menos 1,4 menos 44,3 dá menos 45,7. O que isso significa para a gente? Que houve um prejuízo de 45,7 bilhões? Não, não é isso que esse resultado significa. Esse resultado significa o seguinte, que a diferença entre o lucro obtido em 2013, que foi lá de 44,3 bilhões, e o prejuízo obtido em 2014, que foi de 1,4 bilhões, essa é uma diferença de 45,7 bilhões. Mas a gente pode ver aqui que o lucro é muito maior do que o prejuízo, tudo bem? Letra F. Em que ano, de modo geral, essas empresas apresentaram maior prejuízo? De quanto? A gente vê aqui que no ano de 2015, a barra está um pouco direcionada para baixo e a gente vê uma indicação aqui de que no ano de 2015, esse conjunto de estatais deu um prejuízo de 32 bilhões. Letra G. O que representa a tabela apresentada no gráfico? Bom, o título dessa tabela é Resultados das Empresas Estatais Federais Top 5. Só que a gente vê mais do que 5 empresas aqui. A gente vê as 5 principais que aparecem no gráfico também e a gente vê essas outras 3 empresas aqui. Letra H. O que significa o valor 60.652 no primeiro semestre de 2019? Esse número 60.652 está aqui, olha, no final dessa primeira coluna, e está dizendo que esse número se refere ao total só dos grupos, ou seja, 60.652 é a soma dos resultados desses grupos aqui. Então, Grupo BB, Grupo Caixa, Grupo BNDES, Grupo Petrobras e Grupo Eletrobras. Isso vale tanto para o total do primeiro semestre de 2019, do primeiro semestre de 2018 e também da variação dos resultados nesses 2 anos aqui em reais. Em porcentagem, a gente não pode dizer o mesmo, porque eu não posso somar porcentagens, porque as porcentagens são de valores diferentes.
Mas aí sabe o que acontece? Se você soma esses valores aqui, vai acontecer um negócio estranho. Olha o que eu coloquei aqui. Esse valor deveria significar a soma do resultado do grupo BB, de 8.212, do grupo Caixa, de 8.132, do grupo BNDES, de 13.808, do grupo Petrobras, 23.592, e do grupo Eletrobras, que é de 6.098. Quando a gente soma esses valores aqui, o que a gente deveria encontrar deveria ser 60.652. Porém, pode conferir esse cálculo aí na sua calculadora, esse resultado está dando 59.842. Então, provavelmente, houve algum erro gráfico aqui, houve algum erro de digitação nesses valores relacionados aos resultados dessas empresas de grupo aqui. E por que eu percebi isso? Porque ao somar os resultados desses grupos, esses grupos de empresas, no primeiro semestre de 2018, o valor deu exatamente 35.971. E quando a gente soma as variações aqui, o resultado também dá 24.681, considerando só esses 5 grupos. Mas essa soma não bate aqui quando a gente olha para os resultados do primeiro semestre de 2019. Por isso, esse resultado deveria significar a soma dos resultados desses 5 grupos que aparecem aqui na tabela. Vamos para a letra I. Em que ano, de modo geral, essas empresas apresentaram maior lucro e de quanto foi? Aqui, se a gente observa o gráfico, a gente vê que o maior valor está no ano de 2018, que foi um ano em que esses grupos de estatais deram um resultado positivo conjunto de 71,5 bilhões. Vamos para a letra J. Do ano de 2008 para 2018, essas empresas, de modo geral, tiveram lucro ou prejuízo. De quanto? Eu entendi que essa questão não quer comparar só o ano de 2008 com o ano de 2018, e sim o período de 2008 até o período de 2018. Então é só a gente considerar os resultados ano a ano, somar todos os resultados, tanto os positivos como os negativos, ou seja, somar tanto os lucros como os prejuízos. E é isso que a gente vai fazer. No ano de 2008, houve 55,5 bilhões de lucro. Aí em 2009, 54,5, em 2010, 64,7, 2011, 64,3, 2012, 41,9, 2013, 44,3. Aí, quando chega em 2014, houve um prejuízo de 1,4 bilhões. Em 2015, houve um prejuízo maior de 32 bilhões. Em 2016, houve lucro de 4,6 bilhões. Em 2017, 25,2 bilhões. E em 2018, 71,5 bilhões de lucro. Se a gente soma tudo isso aqui, a gente vai encontrar 393,1 bilhões em lucro, considerando todo esse período de 2008 até 2018. Vamos então para a letra K. De 2008 até o primeiro semestre de 2019, essas empresas, de modo geral, tiveram lucro ou prejuízo. Lá no item J, nós já vimos que de 2008 até 2018, houve um lucro de 393,1 bilhões. Agora a gente ainda precisa considerar os resultados que aparecem aqui nessa coluna de valores numéricos do primeiro semestre de 2019, que são os resultados dessas empresas nesse semestre. A gente tem que, desses 5 grupos que aparecem aqui, que são as top 5, o resultado já foi de 60,652 bilhões. Deixa eu só fazer uma explicação rápida aqui, abrindo parênteses. Você está vendo aqui que os resultados que aparecem nessa tabela estão em milhões de reais. Mas como eu falo 60.652 milhões, não é esquisito? Como que a gente pode interpretar isso aqui então? Esses valores, eles precisam ser multiplicados por milhões. Aí a gente tem resultados em bilhões. É por isso que eu considero que essa atividade ela foge um pouco do trabalho com operações envolvendo números inteiros, porque aqui eu preciso fazer conversões de moeda e trabalhar também com números decimais. Bom,
1.652 milhões é 60,652 bilhões de reais, ok? E aí, considerando as outras empresas, eu tenho aqui para BB Seguridade 2,092 bilhões, Caixa Seguridade 0,779 bilhões, aqui eu já fiz a conversão de milhões para bilhões, tá bom? Do BNDES Par, eu tenho 5,041 bilhões e somando todos esses valores aqui, de 2008 a 2018, mais das Top 5 no primeiro semestre de 2019, mas as outras 3 empresas que aparecem aqui no primeiro semestre de 2019, a gente tem um lucro total de 461,664 bilhões de reais. E agora, para finalizar, a gente tem a atividade 8. No início do mês, o saldo bancário de Marcelo era de R$ 1.532. Durante o mês, ele pagou contas com 2 cheques, um no valor de R$ 835 e outro de R$ 359. Também fez um depósito no valor de R$ 200. Qual o saldo de Marcelo no final desse mês? Então ele tinha inicialmente R$ 1.532, saldo positivo. E aí ele pagou contas com 2 cheques, uma de 835, como ele pagou, vou colocar aqui um valor negativo, e depois com outro cheque de R$ 359. Como também foi um pagamento, vamos colocar aqui o sinal negativo. Mas ele fez um depósito no valor de R$ 200, depósito, entrada de dinheiro, sinal positivo. Qual foi o saldo de Marcelo no final desse mês? Uma maneira da gente descobrir qual é esse saldo é fazer cada uma das movimentações. Outra é a gente somar as movimentações que envolvem sinais positivos, o saldo mais o depósito, e também somar as movimentações com valores negativos e depois calcular a diferença entre esses dois valores. Vamos fazer assim? Então vou pegar o saldo e vou somar com o depósito de R$ 200. Somando 1.532 com 200, a gente tem R$ 1.732. Agora vamos ver as movimentações negativas aqui, que foram os pagamentos. Vamos somar menos 835 com menos 359. Fazendo esse cálculo aqui, a gente encontra menos R$ 1.194. Calculando a diferença entre 1.732 e 1.194, a gente vai obter um saldo positivo, porque você vê aqui que 1.732 é maior do que 1.194, ou seja, a quantidade de dinheiro que entrou foi maior do que a quantidade de dinheiro que saiu. Isso dá um saldo positivo de R$ 538 no final desse mês. Portanto, saldo positivo, R$ 538. Então é isso aqui, a gente finaliza as atividades da semana 4 do PET do 7º ano do ensino fundamental. Na descrição do vídeo há links para você acessar o meu site, minhas redes sociais e também se inscrever no meu canal no YouTube e no Telegram. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas, claro, se você quiser. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!